Do nosso nutrólogo, Dr. Cláudio Muti, mais uma vez com a gente. Oi, Bem-vindo! Você tá bem? Bem, Você viu que legal? Essa energia aí Muito legal. Uma só vai ser escolhida, mas a energia da mudança tá dentro do coração de todas elas e de muitas que assistem, né? Vai ser muito bom vocês ouvirem isso aqui hoje. Vocês vão mudar. Todos vocês vão mudar. Adoro quando você fala assim, tá? Essa mesa tá interessante, porque você vai contar, então é o seguinte, presta atenção nessa pauta. Que a cada fase da vida, a gente tem uma relação diferente com a fome, com a saciedade, com a vontade de comer e que isso tem relação mesmo com os momentos e com a idade. Eu vou deixar um tempo o pessoal mandar perguntinha pra gente no @VocêBonitaTV. A gente vai pro intervalo e volta contando tudo. Fechou? Fechou. Não sai daí, 10 minutinhos tô de volta. De volta com o nosso Você Bonita para uma pauta muito legal. Peço então a participação de vocês aí de casa, das meninas aqui no estúdio, no @VocêBonitaTV, porque a gente vai falar então das fases da vida e a relação com a fome, com a saciedade, com a vontade de comer e muitas outras coisas que o Dr. Cláudio Muti vai nos contar. Fique à vontade. Vamos. Vamos para sua aula. Primeiro eu vou contar o seguinte. A natureza é sempre muito sábia. A natureza quer que você cresça, que você se reproduza e morra. É se reproduzir, é crescer o número da população. Não só para as pessoas, para os animais, para as plantas. Então, a fase que a gente mais vai consumir, que todos vão consumir, mas é a fase do crescimento. Você está crescendo, então você tem que ter fome para comer coisas para você crescer. Tá, entendi. Daí você chega na fase adulta, muitas coisas do que você aprendeu a comer, você vai levar para a fase adulta. Muitos erros que todo mundo comete vai levar para a fase adulta. E aí você chega na fase de mais idade, da melhor idade, a fase mais velha. E aí o que acontece? Se você pensar bem, a pessoa mais velha não tem utilidade para a natureza mais. Acabou a utilidade da natureza. Ai, que horror, doutor. Mas é a realidade. Eu entendi. Mas é lógico, Tô indo nós na sua vivemos interpretação. Mas então, se não tem mais necessidade para a natureza não quer gastar a natureza com essa pessoa. Acabou. E aí o que acontece que para essa pessoa consumir menos? Ela tem suco gástrico dela para de funcionar, ela tem menos suco gástrico para quebrar o alimento. Se ela não quebra o alimento, se ela comer essas coisas aqui, ela não vai quebrar, vai ficar empachada. Então, não vai ser legal. Por isso que acontece isso aí. Mas a gente pode fazer modificações para que a pessoa da melhor idade esteja igualzinha às pessoas da idade adulta. Daí. Agora, não só essa questão, então, que é uma questão, vamos dizer assim, como você colocou, da natureza, então, do corpo do homem e do que a natureza nos colocou, enfim, neste universo e tal, e faz todo sentido pensando nessa linha que você comentou. Porém, a gente sabe também que com a idade nós temos algumas fases que algumas coisas vêm, né? Então, assim, tem a fase que você está na escola, aí você tem tal horário, aí a fase que você começa a trabalhar, aí a fase que você vai para a faculdade, e que altera tudo isso, inclusive a condição hormonal. Com certeza. E aí te pergunto, qual é a fase ali que você acredita que seja a mais, talvez mais complicado, que talvez, se ela não for bem adequada, isso é bacana para quem está nos assistindo e ainda não chegou nessa fase, ela pode, assim, colocar tudo a perder numa fase depois mais velha. Esta fase. É a primeira. A primeira fase, que é a fase fundamental. Muito importante é tratar isso aqui. Então, a criança, quando ela nasce, ela vai começar a crescer. Então, ela vai precisar de muitos nutrientes. Precisa de muitos nutrientes. Então, a indústria para vender, a indústria alimentícia para vender, coloca essas coisas para as mães darem para as crianças. Isso aqui chama atenção. Que bonito, coloridinho. Chama atenção. E outra coisa, a criança começa a chorar, a mãe vai lá, faz o quê? Dá uma bolachinha para a criança. Então, ela vai ter, na fase adulta, que quando ela estiver triste ou precisando de alguma coisa, é uma comidinha que ela vai ter para melhorar. Então, se ela está estressada, se ela está nervosa, ela vai pegar uma comidinha que ela lembra que na fase da infância ela ganhava da mamãe para ficar mais tranquilo. Mas tudo isso aqui é porcaria. Mas as mães chegam às vezes para mim e falam assim, mas doutor, mas meus filhos veem outras crianças comendo. Mas você não precisa comer agora, eles vão ficar chateados por não comer agora, mas no futuro eles vão ser pessoas ótimas. 2 anos que passou, depois são 80 anos para ser ótimo. Então, essa é uma discussão muito complicada, né? Eu já sofri bullying. A mãe sofreu, eu sofri bullying. Porque você não dava as coisas para criança. Sim, aí disseram para mim que eu tenho que ensinar o meu filho a não pedir. Não é tão fácil assim, vocês concordam comigo, ensinar uma criança da época, 4, 5 anos, enfim, 5 anos, que ele não pode pedir se ele vê, né? Como é que faz?
Se você vê alguma coisa que você tem sempre, você guarda, isso aqui, você vai criar isso daí. Então, eu sempre falo, não tem que dar açúcar para o seu filho, nada doce para o seu filho, de jeito nenhum. Não precisa. Não precisa de doce. Doce não. Se você pensa quando nós viemos ao mundo, tinha na caverna doce? Não tinha. Não tinha. E outra coisa importante, essa história, isso mais para adultos, se alimentar de 3 em 3 horas é uma balela muito grande. Porque imagine, colocam isso na sua cabeça. Ah, Carol, você tem que se alimentar de 3 em 3 horas. Aí você fala, poxa vida, eu vou ter que fazer almoço, jantar e as outras coisas, cozinhar de 3 em 3 horas. É muito difícil, né? Às vezes você não está com fome, o que você vai comer? Não, mas espera, deixa eu terminar. Daí é muito difícil. Mas como que eu vou fazer se falam que tem que ser de 3 em 3 horas? Já sei, eu vou comer junk food. Eu vou comer uma barrinha, eu vou comer um chocolatinho, eu vou comer uma coisinha e uma porcariazinha, só porcaria. Quem ganha? Indústria alimentícia. O povo não ganha nunca. Concordo com você. Vamos fazer o seguinte? Gláucia perguntou quem quer falar o que manda na lancheira das crianças. Ai, como é difícil, Jesus amado. Vamos lá, pode contar. Sarinha, depois as meninas vão... Com ele que se ele fosse levar o lanche para a escola, ele levaria apenas frutas. Porque mesmo que ele ficasse com vontade de comer outras coisas, para a saúde dele, o melhor era levar uma fruta. Naquele horário. Ele estuda que horário? Ele estuda no horário da manhã. Da manhã, tá. Não vamos contar para ninguém que ele matou a aula hoje, mas tá valendo que tá aqui comigo, né? Não, ele foi? Não, é porque hoje não tem aula, vai começar a greve da minha professora. Ah, já falamos de outro assunto junto. Tá vendo como criança não mente? Que coisa. Tá errado, né? Não é assim, né? Ó quem que prejudica. Põe isso aí no ar, bota ele. Olha lá quem que prejudica. A carinha dele. Você não queria estudar? Sim. Olha lá. Aproveito para falar de outro assunto que não é o nosso, então eu não posso me aprofundar nele, mas fica aí o valendo para todo mundo pensar, olha quem é o prejudicado na história. Às vezes não é assim que se resolvem as coisas. Vamos mudar, vamos voltar ao nosso assunto da comidinha. E ele topou? Topou. E come fruta. Come. Antes de ir para a escola, ele come a banana com farelo de aveia. Ah lá. Vai para a escola. Ainda botou um farelinho de aveia para dar uma fibra, né? Perfeito. Quem mais? Quem tem neném aí quiser contar? Ai, gente, para mim criança é tudo neném, tá? Cara, O seu ainda é pequenininho. O meu ainda é pequenininho, mas eventualmente quando já ocorreu de eu ter que ir no médico, alguma coisa, no caso, na época ele ficou com a minha mãe, então eu já deixava, assim, por exemplo, banana, ou, por exemplo, já deixava limpo, mamão, esse tipo de coisa, para facilitar na hora que ela fosse dar. Entendi. Porque a minha mãe é de uma outra geração, né? Costumava dar outras coisas e tudo mais. Então já deixava aquela frutinha ali, tudo. Pra... E a bolachinha? Você não dá bolachinha pro seu filho? Ainda Não dá, não, não. doutor. Ele só tem, por enquanto, 2 dentinhos. Por Então, enquanto, eu acho ele ainda não... Não precisa dar bolachinha nunca. É. Se você pensar, quando nós viemos no Homem da Caverna, tinha bolachinha naquela época? Você não é tão velho assim para lembrar, mas não tinha bolachinha. Não tinha, doutor, mas aí tem uma questão que eu já anotei com meu marido, que é o hábito dos pais. Até por a gente ser de uma outra época, eventualmente acontece da gente ter vontade de comer alguma coisa assim, a criança vê. Então é algo que eu acho que a gente tem que mudar a gente. A gente tem que comer a fruta para poder falar para a criança. Para mostrar para a criança, exatamente. dar o exemplo. O exemplo é importante. As crianças tentam dar uma burlada de vez em quando, depois eu conto essa história. Mas, no geral, ajuda. Vamos ouvir, você também manda a lancheirinha? Confesso que não. Não é lancheirinha, não é frutinha, é bolacha mesmo. Bolacha. É bolacha, não tem problema, fica tranquila, pode falar. O que são coisas realmente gente. mais práticas. Mais então práticas. acaba se danificando a criança, né? Vai fazer com que ela lá na frente se prejudique. Mas eu acho que no fundo, as mamães que ainda que mandam mesmo uma bolacha, uma bala e tudo mais, dentro até sabem que não é o ideal, mas a gente sabe também que a vida não é a bolha também. Então eu acho que a gente tem que conseguir entrar no equilíbrio. Doutor, eu escuto muito das pessoas que elas não conseguem, então, ter uma organização ou colocar em prática a questão de cozinhar. E ter o alimento. Porque a gente só tem o alimento se a gente fizer o alimento, não se a gente abrir o pacote, porque ali ele está pronto. Como é que hoje você ensina ali seus pacientes, suas pacientes, a terem uma organização para conseguir ter esse alimento que elas possam fazer? Porque eu trago uma marmita todo dia, amo, e dia que eu esqueço, ou dia que não tem, eu entro em nó, eu fico maluca, porque eu estou acostumada com a minha marmita. Então, a primeira coisa que eu oriento é que comer de 3 em 3 horas é bobagem. Tá. Não existe esse comer de 3 em 3 horas. Quando que a gente come, então? Quando sentir fome. Tá. Quando sentir fome. Você pode não comer. Há anos, eu não como de manhã.
faço academia sem comer, então não como de manhã. Não faz falta. Você tá tudo bem. E o meu corpo se acostumou. Agora, se eu tô acostumado a comer um monte de porcaria e de repente eu fico sem comer, o meu corpo, ele, para pegar essa energia, ele fala, meu Deus, eu preciso de energia, te dá dor de cabeça, te dá enjoo, te dá um monte de coisa. Daí se você não responde, aí você não vai comer qualquer bobagem para você dar energia, ele vai aprender, ele fala, poxa vida, eu não tenho energia, não está comendo, então o que eu vou fazer? Vou tirar da gordura, vou tirar do tecido que está estragando, isso chama-se apoptose. Entendi. Por isso que você consegue, quem faz jejum, tem uma vida melhor, vive mais, com menos doença. Porque ele começa a comer as coisas que estão estragando no seu corpo. Entendi. Exemplo da Segunda Guerra Mundial, que as pessoas fizeram jejum obrigado, saíram dos campos de concentração desse tanto. Como que foi a vida dessas pessoas depois? Viveram muito, muito. Essa questão de deixar a insulina equilibrada tem a ver com a questão do jejum? Vou falar uma coisa para você. As doenças são ou genéticas, que você vem da sua família, congênitas intraútero, infecciosas ou inflamatórias. O hormônio mais inflamatório que nós temos é a insulina. Quem aumenta a insulina é o carboidrato. Então, qualquer doença que você pense, tirando essas que eu falei, a insulina é culpada, que ela te inflama. Infarto, derrame, Alzheimer, Parkinson, todas as doenças, trombose, todas, qualquer doença é proveniente de inflamação. E quem inflama é a insulina. Então, cada vez que você come carboidrato, você aumenta a sua insulina. Mas não dá para viver sem ele. Tem os certos, né? Tem a forma certa. Mas é assim, ó, para o seu corpo é muito mais fácil eu usar carboidrato. É muito mais fácil do que eu usar a proteína, a gordura. Meu corpo é mais fácil. Então, o corpo é inteligente. Fala assim, come isso aqui que é mais fácil para ter energia. E acaba nos prejudicando. Entendi. E aí, as mães vão dando isso aqui para os filhos, eles vão se habituando. Na hora da fome, ou leva a bolachinha, na hora da fome, come uma bolachinha, come um carboidratozinho. E ele vai se habituando. Então, para isso é mais fácil. O corpo dele já fica sabendo, opa, isso é mais fácil, né? Daí você vai crescendo, vai comendo esse junk food, essas comidas que a gente chama de porcaria de comida. É produto alimentício, produto né? alimentício. Não é nem comida, né? Se você deixar isso daqui fora da geladeira, deixa 15 dias num cantinho da sua casa que não estraga. Alimento normal não é assim. Daí você faz essa coisinha aqui, ó, esse macarrãozinho que tem esse veneno aqui, que é o glutamato monossódico. Você faz esse negócio, é delicioso, é gostoso, todo mundo gosta. Porque essa coisinha que tem aqui é viciante, te vicia. E ela ativa um outro. Exatamente, outro dá ponto, um prazer. Né? Ele, no meio da língua te vicia. Então você tem vontade de comer essa coisa deliciosa, que é um veneno. Essa outra coisa é outra porcaria também, cheia de conservante. Isso aqui que é? Essa cor que é? É corante. Então só tem porcaria. Então as pessoas, como aprendem a comer coisas rápidas. Eu falei pro João assim, que era isopor. Mas é um lixo. Eu falei pra ele, é isopor. Não, isso é um lixo. Se quiser ficar doente, faz isso aqui. Ó, quebra ele, aí não é igual isopor? Faz o teste na frente do filho, ó, isopor. E daí você vai comer isopor? Daí você vai começando a crescer. Isso aqui é outra coisa ruim também, suco de caixinha. Ó, a melhor coisa do mundo é água. Água. Bebida é água. Ah, mas o suco de fruta natural. O suco de fruta natural, quando você toma isso aqui, você acaba perdendo as fibras, então vai direto para o seu sangue. Como eu falei, insulina é o hormônio que mais machuca, que mais dá doença. Vai rapidamente a glicose no seu sangue. Opa, muita glicose, aumenta a sua insulina. Aumenta a sua insulina para usar isso daqui e vai te deixar doente. Adoro, doutor Cláudio. Vamos colocar a perguntinha do público. Eu tô quietinha só observando e só dando uns pitaquinhos aqui. Perguntinha, olha lá. Rosana, um beijo, muito obrigada. Por que nosso corpo acha que precisa de tanta comida para se manter? Eu acho que é a nossa cabeça, viu, Rosana, que acha. O corpo até não acha, não. É questão de costume, Rosana. Quanto mais você vai comendo, mais você vai sentindo essa necessidade de comer. Você não precisa de muita coisa. Agora, a gente tem na casa da gente um monte de porcaria. A partir do momento que você parar de comprar as porcarias na sua casa, você vai comer menos. Você vai fazer seu almoço, seu jantar, às vezes café da manhã, só. Não precisa ter porcaria. Você não precisa comer de 3 em 3 horas. A partir do momento que você para de fazer essa bobagem de comer de 3 horas, o seu corpo vai se habituar que não precisa comer 3 horas, você para de comer porcaria. Aí você come quando você tem fome. Você come quando tem fome, daí você faz coisa saudável. Tem aquela coisa que fala, descasque mais e desembrulhe menos.
Para você ser saudável, descasque e desembrulhe menos. Não abre pacotinho de porcaria, essas coisas. Facilitar isso aqui, não compra. Isso aqui, meu filho gosta. Não, gosta, gente, mas vou dar aqui, veneno pro meu filho. Gente, esse aqui, ele me... Olha, eu não permito... Esse é uma discussão, porque ele fala... Então, assim, deixa eu experimentar na sua frente. Eu falei, olha, filho, vai chegar esse dia, mas assim, calma. Você não precisa comer isopor. Porque isso aqui, pra mim, é muito difícil. Isso aqui vicia, hein? Você já comeu isso aqui, Vicia. Raul? É ruim, não é? É que tem o gosto é bom. Ele vai gostar. Mas você tem noção que faz tão mal? Aperta isso aqui, ó. Faz o teste aqui, ó. Dá apertadinha assim, ó. Aperta ele assim. Olha isso. Você imagina pro seu corpo quebrar esse treco aí, ó. Não parece isoporzinho? Parece. Lembra da tia quando você tinha vontade de comer esse negócio assim, ó? Não vou comer, não. Ó. Comida faz isso? Não. Não. Não faz. Caca. Fala pra você. Deixa pra lá. Bom, a gente tá aqui pra educar, né? O doutor Cláudio disse é veneno, eu concordo com você. Mas o médico aqui é você. A gente só tem que ter algumas estratégias pra que as crianças não queiram comer. Não, exatamente. Que é o mais difícil. Descasque mais e desembrulhe menos. Precisaríamos agora de também uma psicóloga aqui pra gente também entender essa parte. Hoje nós não temos, mas numa próxima oportunidade a gente agrega também a questão da psicóloga, como é que a gente trabalha a cabeça da criança, porque a gente vai no lado mãe, né? No lado, assim, emocional, e cada mãe tem o seu jeitinho, mãe não julga a mãe, regra número 1 de ser mãe, mãe não julga a mãe. A forma como fala e como coloca é sempre com a melhor da intenção, né? Carol, começa, você quer fazer certo? Começa tirando essas porcarias sobre o bebezinho. Não entra na sua casa. Mas ele vai gostar, é bonitinho, vai gostar, mas vai criar uma criança exceção de festinha, até para que a pessoa também, a criança, né, Glaucia, exceção de festinha. Falar, hoje tem uma festa, então tá, o dia da festa, assim, eu também acho eu por mim, isso aqui, nunca. Mas a gente tem que ter também o equilíbrio, né? A história do bom senso do equilíbrio eu também tô aprendendo, né? Então, um dia de festa. Posso falar mais alguma coisa? Agora, isso aqui não, né, também, isso aqui já... Não, isso aqui, pelo amor de Deus, nem isso aqui, nem isso daqui. Isso aqui vicia, tá? Vicia, é porcaria essas coisas aqui. Mas ele gosta, qualquer um vai gostar disso aqui, ó, que vicia. Daí entra nessa outra fase, mas eu quero aproveitar e fazer... vamos lá, para adoçante. Tem uma coisa de adoçante. Tá. Vou falar uma coisa, como a natureza é sábia. Eu já falei que a insulina é horrível, né? Já. E aí, quando você chega no lugar, você está com fome, chega na sua casa, chega na sua cozinha, está cheirando comida, o que acontece com você? Você não saliva na hora? Olha como a natureza é sábia. Saliva porque a saliva começa a quebrar alimento. Então ela sabe, vai entrar alimento, eu vou começar a quebrar alimento. Tá. Quando você come açúcar, você produz insulina, que é inflamatório, porque o corpo usa insulina para trazer a glicose para dentro da célula. Então eu uso adoçante, então, né? Porque açúcar é um veneno horrível, é um veneno branco, é veneno açúcar. Essa moça falou que tirou açúcar, a melhor coisa que fez na vida dela. Quando eu vou substituir aqui porque é bom adoçante, é pior. Que o açúcar. É pior, porque pensa... Qualquer um, né? Qualquer coisa. Você sente o cheiro de comida, saliva. Quando você põe essa porcaria ou a porcaria do açúcar na boca, vai ter uma informação pro seu pâncreas. Está vindo açúcar. Está vindo açúcar, o que o pâncreas faz? Produz insulina. Mesmo com adoçante, né? Mesmo com adoçante. Ele não tem caloria, mas ele produz insulina, é verdade. Produz insulina que... A caloria não é o pior. O pior é a insulina que essa porcaria faz. Então, e o xilitol? Tudo porcaria. Nem o xilitol, tudo porcaria. Tudo produz. A gente usava na época das cavernas, não usava. Vamos ser mais saudável possível para viver melhor. Não estou falando para a gente voltar à época das cavernas, um homem puxar a mulher pelo cabelo, aquelas coisas assim. Não precisamos rever essa parte. Não, mas a parte alimentar. Que agora, a Glaucia está dizendo o seguinte, eu vou dar uma resposta, eu quero ver a sua, tá? Com um médico. Ela está perguntando assim, então como é que a gente adoça? Com o que a gente adoça? Eu vou dar a minha resposta. Não adoça, você não pode mais sentir o sabor doce. Açúcar é viciante. Até há uns anos atrás, há uns 100 anos atrás... Eu também não consigo café. Não comia açúcar. Quem comia açúcar era só os nobres que comiam açúcar. As pessoas não viviam. Então não tem que adoçar. Começa a tirar. Alguém falou do café, eu consigo tirar. Vai tirando aos pouquinhos. Não precisa pôr esse lixo aqui, vai tirando aos pouquinhos. Daí o açúcar, daí fala qual açúcar que é melhor. O melhor seria o açúcar mascavo. Mas o mascavo tem mais minerais, mais coisas boas, mas ele tem muita umidade, então tem mais chance de juntar fungo. Então, o melhor açúcar dos piores, porque o açúcar é ruim, é o demerara. Tá. Então, e o coco, de coco? Então, faz a mesma coisa.
Também junta faz mais a coco. mesma coisa. Tá. O coco é uma coisa interessante, é interessante para você. Eu tenho fome nos intervalos, eu estou com fome, estou acostumado a comer aquela bobagem, comer 3 horas, e aí seu corpo está acostumado, ele se acostuma a essas coisas. Então o que você vai fazer? Leva uns pedacinhos de coco, você come seu coquinho, mas não come balinha, não come nada, não come nem fruta, não come nada. Tá. Você tem que comer um coquinho, umas oleaginosas, umas castanhas, umas nozes. Essas coisas não vão fazer a sua insulina aumentar. Não fazendo a sua insulina aumentar, você não vai ficar doente. Não vai ficar inflamado. Eu vou dar um recado e já volto. Estão chegando várias perguntinhas. Estão gostando, meninas? A cara do Raulzinho, coisa mais bonitinha, gente. Tô adorando isso. Ai, como é bom ter criança perto. Como deixa o ambiente assim, né? Ai, muito leve. delícia. É, gostoso. Bom, vou lá e já volto. Daqui a pouquinho tem perguntinhas, então. Doutor Cláudio, vamos lá. Estávamos, então... Deixa uma perguntinha do público. Não, mas temos, não temos? Vamos colocar e depois você vai falar do tijolo, porque tem um tijolo aqui. Olha lá na tela, então. Obrigada, Ciele, um beijo. Emagreci 10 quilos, que nem foi tão difícil. Agora quero muito recomeçar a minha dieta e eu tô com dificuldade em recomeçar. O que pode ser? Pois é. Efeito platô? Procede essas coisas? É fácil de explicar isso. A natureza é sábia. Se você engordou, você precisou comer. Se você precisou comer, estava em falta. Aí você estava em falta, você estava suprindo. Começou a comer, engordou. Aí você emagreceu. Parou de suprir o que você precisava. Você tem que pôr nutrientes que o seu corpo precisa. Se não pôr nutrientes que o seu corpo precisa, seu corpo fala assim... Volta a comer que está faltando nutrientes, daí ele dá muita fome, daí faz aquele efeito sanfona, você engorda tudo de novo. Porque quando você emagrece, o seu corpo vai fazer economia, ele vai querer economizar, porque você está perdendo coisas que ele precisava. Diminui a testosterona, diminui a libido, diminui a sua tireoide, a função, diminui a sua energia para economizar. Então por isso que volta, então tem que saber emagrecer. Eu faço meus pacientes emagrecer, mas emagrecer e permanecer magro. Emagrecer só por emagrecer é muito fácil. Toma qualquer remédio, emagrece, só que vai ficar muito maior depois. É verdade. E atividade física não comentamos, né? Porque a gente está com uma coisa de alimentos, mas é fundamental, né? Fundamental. Gostaria de falar de atividade física numa outra coisa, outra época, para a gente poder falar melhor. Tá. Fala do tijolo, então. Então, como eu falei, você come porque tem necessidade. A natureza fala, eu tenho fome porque eu estou crescendo. Você está crescendo, você precisa comer. Muitas vezes, infelizmente, acontecia muito, as crianças pobrezinhas que estavam crescendo e não tinham nada para comer, Então, elas sentiam vontade de comer terra. Você sabe por que elas comiam terra? Não. Porque eu vou dizer que a natureza é muito sábia. Você está crescendo, você precisa de nutrientes, você precisa de ferro e nutrientes. Ou você tem verminose que está tirando isso daí, a criança, de onde eu vou tirar? Mas a natureza é tão sábia que fala, na terra tem nutrientes, na terra tem ferro, na terra tem o que você precisa. Nossa. Por isso que come terra. E por isso que algumas grávidas relatam, então? Grávida come tijolo também, por falta de nutrientes e falta de ferro, dá vontade de comer tijolo. Que coisa, né? Se alguém teve aí... Você teve? Mentira, Pri, você teve? Nossa, Glaucia, Pri teve, olha lá. Eu comi praticamente metade de um filtro de barro. Não, coach, chega mais, peraí. Como é que é? Verdade. Minha filha hoje tem 17 anos, mas quando eu estava gestante surgiu esse desejo louco. Toda manhã eu ia lá com a colherinha e raspava um pedaço da terra para comer. Minha mãe ficava louca. A gravidez toda? A gravidez toda. Nunca tinha ouvido uma história real. Apenas já tinha ouvido falar, mas assim, em relato é a primeira real, vez. Verdade. E você passava mal? Não, ficava saciada. Ficava saciada. Neném nasceu bem, deu tudo certo. Tá linda, maravilhosa. Doutor Claudinho, Então, aí? é isso mesmo. Você tem necessidade, Então, a natureza sempre é mal. sábia, vai atrás do que precisa. Tô chocada. E isso daqui, se você está interessante. crescendo, você tem necessidade de energia, como você só tem porcaria na sua frente, você vai pegar porcaria. Ele está fazendo isso aí, mas daí falta. Porque isso aqui não te dá nada, isso aqui não te dá nada. Daí falta nutrientes. O seu corpo precisa dos nutrientes também. Mas o tijolo, enfim, a terra... Então, é ferro e nutrientes. Daí o corpo fala assim, eu estou comendo essas coisas, mas eu não tenho nutrientes suficientes, porque a natureza é sábia, tanto é que fez a moça comer tijolo. Então ele fala assim, então está faltando nutrientes, então continue comendo, vai dando fome, a pessoa continua comendo, mas ela só tem as porcarias na frente, ela continua comendo porcaria, vai engordando, engordando, engordando. Por isso que é interessante, é importante colocar para as pessoas o que é bom para comer, não porcaria. Porcaria só vai
te dá mais fome, porque o corpo fala assim, tá faltando nutrientes, ela vai atrás de comer outra coisa. E continua comendo porcaria. É uma bola de neve. Entendi. É uma bola de neve. Eu tenho pergunta do público para fazer e a Su queria perguntar do polvilho, né, Su? O que você quer saber? Então, eu negociei uma época com meu filho de não comprar o outro alimento e substituir pelo biscoito de polvilho, que eu achei que fosse... Menos pior. Menos pior, mas Entendi. aí eu tô vendo que ele está do lado de cá da mesa. Então eu queria saber se realmente é uma boa opção ou se... É menos pior? É pior. É menos pior, tá? É menos pior. Você fez certo, fez certinho. Eu também tenho essa negociação. Fez perfeito, mas é menos pior. Mas a gente tem que tentar não negociar, tem que tentar colocar para eles. É isso que você vai comer. A hora que daí ele aprende, a hora que eu tô com fome, a hora que é isso que eu vou comer. Então a hora que ele tá com fome, ele não vai atrás das porcarias, eu vou atrás de comida. Porque eu aprendi com a minha mamãe que quando eu tenho fome, eu mato a minha fome comendo coisas saudáveis que vocês vão colocar para os seus filhos. Mas você sabe que isso faz a gente ter um pensamento, eu já estou caminhando para o final da pauta, que a gente tem que encerrar, mas que eu estava falando com a Choco na maquiagem. Outro dia a Choco é japonesa e a gente estava falando como isso funciona no Japão e o quanto as crianças, enfim, a gente sabe que cultura maravilhosa e o quanto a gente tem que aprender com eles, né? As crianças fazem as próprias comidas, então na escola, enquanto um grupo cozinha, o outro põe a mesa, o outro vai limpar. No outro dia, isso gira. E aí as crianças têm o quê na escola? Comida. O meu filho um dia falou, mamãe, eu queria levar arroz, feijão, ovinho para comer na hora do intervalo da escola. Agora, que escola promove este momento do intervalo um lugar adequado para que as crianças consigam esquentar a sua comida, se sentar e comer um prato de comida? Olha que você entendeu? Olha a ideia para os donos de escola. Então, o tempo todo. Só que isso dá o quê, gente? Trabalho. Não dá trabalho? Dá trabalho. Pra quê? Se já tá tudo certo, bota lá cada uma pra sua lancheira, bota o seu toalhinho, come qualquer coisa. E eu não tô falando mal de uma outra. Todas são assim, porque virou uma cultura ser assim. Sendo que a gente tem que mudar a cultura toda e se espelhar nos japoneses. Não é fácil mudar. Não é Começa fácil. a mudar. Tá vendo? Olha, são coisas de... Olha, eu vou falar um negócio. Ai, me dá até... Ui. Você falou de mudar. Voltamos. É difícil mudar, não é difícil. Começa a mudar. Mudar é mudar, né? Primeiro passo. Mudar é mudar. Da última, Glaucia, pode? Ai, estourei. Tá bom, vai. Na tela. Aí, Clélia, um beijo, querida. Na TPM, a minha fome triplica. Como controlar essa fase? Então, não tem como controlar essa fase. Ela vai acontecer. Se você, só vou falar assim, se você tiver o intestino funcionando bem, tiver bastante nutrientes, a sua TPM vai ser menor. Tá? Porque você vai produzir os hormônios perfeitamente, estrógeno e progesterona. Eu trato meus pacientes com TPM com uma boa alimentação. Trato o intestino, você tem a sua progesterona. TPM, excesso também de estrógeno. O que acontece com o homem, fica velho, ele começa a perder testosterona, fica mais estrógeno, ele fica ranzinza, como a mulher fica na TPM. Entendi. Então, você trata com comida. Comida. Doutor Cláudio Muti, estava com saudade de você, muito Também. Obrigada. Adoro, gente, conta a história e tudo. Quem quiser mandar mensagem para ele e segui-lo lá no Insta, vai lá, @Cláudio Muti, M-U-T-T-I. @Cláudio Muti, tudo junto no Instagram. Vou deixar um telefone da clínica para vocês, que é o 3083-3000. 3083-3000, para quem quiser saber mais desses e outros assuntos. E você volta em breve, né? Porque essa discussão é muito legal. Você vê... As coisas só mudam quando a gente promove discussão, né? Exato. Ainda que as pessoas não concordem com as coisas que a gente fala, não precisa concordar, mas vamos parar para pensar. Um pouquinho de cada um dá certo. Obrigada, Carol, querido. Obrigada. Sempre um prazer, viu, ter obrigado. você aqui. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Até a próxima. Até mais.